Aqui serão apresentadas algumas atitudes que marcam a vida de quem se converte a Yahushua, mas não permanece fiel ao Evangelho, ou seja, aos ensinos do Mestre. Essa pessoa é considerada infiel porque não ouve o Evangelho ou aprende a verdade, mas não coloca em prática, não obedece, ou mesmo pratica apenas alguns ensinos e quando erra, não se arrepende. Quem se converte ao Mestre e Salvador Yahushua é porque foi, inicialmente, convencido pelo Espírito Santo de que deve tomar essa decisão, a qual é indispensável para transformar a sua vida para melhor. E, de fato, chega a se convencer. Então, decide atender ao chamado para seguir o Mestre Yahushua e se arrepende dos pecados cometidos. Chega a tomar a decisão de se converter ao Salvador Yahushua, que foi enviado pelo Pai Celeste para salvar a humanidade. Porém, o discípulo pode cair na tentação do pecado, desobedecer ao Evangelho e não se arrepender, passando assim a ser enganado pelo diabo. A desobediência ao Salvador consiste em negá-lo, quebrando a aliança que fez com ele, e quem negá-lo diante dos homens, ele o negará diante do Pai Celeste e dos anjos. O diabo se aproveita quando o discípulo de Yahushua desobedece e não se arrepende e engana esse discípulo para ele continuar errando e, com isso, se tornar discípulo infiel. O diabo opera sem cessar para fazer o discípulo viver desobedecendo ao Evangelho em todos os seus atos. Por causa disso, o discípulo de Yahushua vai ficando cada vez mais escravizado pelo diabo, sem perceber. Por causa do amor de Yahushua pelos seus discípulos, ele sempre fará alguém se dispor para ajudar o discípulo que caiu na tentação, ensinando a verdade, para que ele possa sair da desobediência. Se ele se arrepender, então será perdoado, voltará a ser fiel e será arrebatado. Veja a lição sobre a vida do discípulo fiel. Mas, se não der ouvidos à pregação, a ajuda enviada pelo Salvador e a voz do Espírito Santo torna-se então presa do diabo e, por estar dominado por espíritos maus e preferir viver na prática do erro, acaba dessa forma cada vez mais enganado, cego e escravizado pelos espíritos malignos. Por isso, vai sempre esquecendo o que aprendeu sobre o Evangelho e continua violando a aliança feita com Yahushua, o Salvador. Por não se arrepender de ter se afastado do caminho do Evangelho, permanece em desobediência e vai defiando, ficando cada vez mais infiel, infeliz, desgraçado. Passa a dar maus testemunhos às pessoas da família e da convivência, vai escandalizando o Evangelho por onde passa, contaminando outras pessoas, levando-as ao erro também. Isso, além de influenciar outros discípulos infiéis a continuarem desobedecendo, fará com que quem não é convertido não aceite se converter. Dessa maneira, o discípulo infiel coopera para a obra do diabo avançar em oposição e contrária ao Evangelho. Dessa forma, o discípulo infiel se torna uma espécie de tropeço ou embaraço para o progresso do Evangelho, vivendo a serviço do diabo e, por isso, não prega o Evangelho, que é obrigação de todo discípulo. Não ajuda outras pessoas a se converterem e embaraça as pessoas convertidas para não permanecerem fiéis. O discípulo infiel não faz discípulo fiel. Ou seja, não ensina as pessoas convertidas a se esforçarem para viverem em fidelidade a Yahushua. Deste modo, não poderá se preparar para ser arrebatado, ou seja, não terá aprovação para partir da terra e ir para o céu no momento do arrebatamento. Resultado: no dia em que Yahushua vier buscar todos os seus discípulos, não será levado, por ser reprovado. É oportuno lembrar que o arrebatamento poderá acontecer a qualquer instante e não tardará, pois estamos no fim dos tempos. Como só será arrebatado quem estiver íntegro, irrepreensível, sem mácula, então o discípulo infiel não será levado no arrebatamento. Após o arrebatamento, o discípulo infiel permanecerá na terra por um pouco de tempo, após o qual será horrivelmente perseguido e torturado, e será morto, decapitado, degolado, porque haverá uma ordem mundial para exterminar da terra todo aquele que confessa Yahushua como seu Salvador. Na lição sobre os decapitados,
serão apresentados mais detalhes sobre este assunto. Note que as atitudes do dia a dia de um discípulo infiel o tornam inapto, incapaz de ser salvo pela graça. Se vier a decidir voltar a ser fiel, terá que dar a própria vida para poder ser salvo. Mas o amor do Pai Celeste levará o discípulo infiel a ter uma última oportunidade para poder obter a salvação. Veja qual é essa oportunidade. Lembra-se da máscara, a qual passou a ser usada obrigatoriamente por todos? Pois bem, virá brevemente uma nova ordem mundial, obrigando todos a colocarem uma marca no corpo, que é um chip a ser implantado na mão direita ou na testa das pessoas. Acontece que a pessoa que colocar essa tal marca estará, com isso, fazendo um pacto com Satanás e, como consequência, irá para o inferno, o lago de fogo, onde ficará sofrendo tormento para sempre. E quem não quiser colocar o chip será morto decapitado. Eis aí a grande oportunidade para o discípulo infiel: não fazer o pacto com o diabo, e só poderá negar colocar a marca se for por amor a Yahushua, aquele com quem ele fez um pacto anteriormente. Neste caso, o discípulo infiel terá que decidir ser fiel a Satanás e colocar a marca, ou ser fiel a Yahushua, negando colocar a marca e passando a ser cruelmente decapitado. Neste caso, por ter dado a vida por Yahushua, será salvo. Veja a lição sobre os decapitados. Por isso, se você é um discípulo infiel, arrependa-se logo. Peça perdão a Yahushua com urgência, renovando a aliança com ele para poder ser perdoado, ser arrebatado e ser salvo. Quem não é discípulo, converta-se já a Yahushua, torne-se discípulo dele e permaneça fiel até o dia do arrebatamento, o qual poderá acontecer a qualquer instante. Que o Pai Celestial Yahu abençoe a todos e leve-os a se converterem e serem salvos pela graça, ou seja, de graça, e a não serem enganados pelo diabo e viverem em sofrimentos aqui na terra, bem como depois que partirem da vida terrena.